sou Renato Barbieri, cineasta, diretor do filme Pureza. Estamos lançando nacionalmente, né, nas salas de cinema. Pureza é protagonizado por Dira Paz, é inspirado numa história real de Dona Pureza Lopes Loyola, viva, com 80 anos, no Maranhão, em Bacabal, que é o coração do Maranhão. Essa mulher, ela teve o filho dela que foi em busca de mais ganhos de trabalho. Ele foi para um garimpo. Eles moram em Bacabal e lá tem uma olaria familiar, mas o dinheiro é muito curto, de exploração, e aí ele resolve tentar a vida. Isso acontece com centenas de milhares de brasileiros e brasileiras pobres que precisam ganhar mais para poder sustentar e são aliciados para o trabalho escravo contemporâneo. Isso aconteceu com a Abel. Pureza ficou sem notícias de Abel, preocupadíssima, ela com a roupa do corpo, uma Bíblia na mão, um saco de farinha, um dinheirinho lá que sobrou da olaria familiar e uma foto do Abel. Ela faz uma jornada de 3 anos e 2 meses em busca do seu filho. Nessa busca, o que ela encontra? Ela encontra o trabalho escravo contemporâneo nas fazendas no norte do Brasil, na Amazônia. A senhora viu esse rapaz por aqui? Não, senhora. E não. E aí, pessoal? O trabalho lá é bom, viu? Vocês vão receber o salário combinado. Não podemos chegar lá sem cozinheira, né? Eu sei cozinhar muito bem, senhor. Esse movimento heróico, essa jornada heróica da Dona Pureza, foi a gota d'água que propiciou que os abolicionistas contemporâneos fizessem com que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, reconhecesse a existência do trabalho escravo no Brasil, porque para o Estado brasileiro, assim como para a maioria da sociedade brasileira hoje, a escravidão acabou em 1888. Só que, de fato, a escravidão contemporânea ela começou no dia 14 de maio de 1888. Desde então, ela nunca acabou. Ou seja, esse país nunca viveu sem escravidão. O Brasil nunca foi uma nação livre. E é disso que se trata o filme Pureza. O filme tem esse recorte histórico, né? Não só... É claro que a Pureza é a protagonista, mas você não está falando apenas dela, né? Apenas do filho dela. Você está falando de uma situação muito maior, como você disse. Qual que é o desafio disso para você, no sentido de que você está fazendo um filme biográfico, um filme histórico, em que os personagens e os protagonistas estão vivos, né? Isso é mais difícil ou é mais fácil? Porque no Brasil, geralmente, a gente assiste a um filme histórico cujos protagonistas já morreram, né? Não é o teu caso. Inclusive, a Pureza esteve ao lado da Dira Paz, né? Na estreia do filme no Rio de Janeiro, na pré-estreia. Então, como é que foi isso para você? Dificultou ou ajudou aí na hora da filmagem? Mais ajudou do que dificultou. É muito interessante essa pergunta, porque eu já fiz eu sou retratista, biógrafo, né, também, e já fiz várias biografias. A Pureza acho que é a 8ª. E as outras, a maioria dos que eu fiz, a grande maioria dos filmes que eu fiz, os personagens já tinham morrido. A Cora Coralina, o Gabriel Malagrida, eu fiz a do Maurício Souza, que está vivo também. Então, da Pureza, acho que é o 2º filme. Fiz do Bianchetti, estava vivo também, foi ótimo. A vantagem de você fazer a biografia de uma pessoa viva é porque você vai lá conversar com ela, então é fonte primária mesmo. O desafio é, na hora que a pessoa vai ver o filme, ela tem que se ver no filme. Se a pessoa não se vê no filme, é um problema. Graças a Deus, eu nunca tive esse problema. E eu tinha essa grande preocupação, porque o filme é livremente inspirado na vida de Dona Pureza, mas para fazer a dramaturgia, a gente fez uma grande pesquisa com escravizados, com abolicionistas, com ex-gatos, que são os aliciadores do trabalho escravo. E o filme ele faz uma colagem dessa pesquisa. De fato, o filme é um retrato da realidade. Assim, não tem nenhuma cena assim que a gente, de fato...
inventou do ponto de vista da fantasia, da criação, né, fantástica. Não foi preciso. É uma colagem, de fato, é uma estruturação do roteiro que eu fiz com o Marcos Gomes Júnior, que também é produtor do filme. E eu tinha essa preocupação da Dona Pureza e ter alguma restrição, do tipo, não foi bem assim que aconteceu comigo e tal. Era uma grande preocupação. E eu tinha no contrato com ela, de exclusividade, que eu teria liberdade para transcender a história dela para ir para essa história mais coletiva, né, da escravidão no Brasil, da escravidão contemporânea. E aí, quando eu apresentei o filme em uma tela grande para ela, a primeira vez que ela viu o filme, foi ótima a reação dela, porque a todo momento ela dizia: é assim mesmo que acontece, é assim mesmo que acontece. Ela repetia isso umas 7 vezes durante a projeção. E no final, ela falando que ela é muito enfática, muito teatral, ela falou: é exatamente assim mesmo que acontece. Aí eu vi abertura suficiente para perguntar para ela: bom, Dona Pureza, mas isso aqui, esse aspecto e aquele, não aconteceu exatamente com a senhora, como é que é isso para a senhora? Ela falou: não aconteceu, mas podia ter acontecido. Então, tudo que está aí é verdade. Então, ela assume assim 100% do que está na tela. Isso para nós é um grande conforto, né? É um alívio, né? Porque, de fato, se ela tivesse algum incômodo, aí a gente ia ter que saber como lidar com isso. Não foi preciso. Graças a Deus, ela assina embaixo. Isso é muito bom. E é interessante, né, isso que você está falando, porque a gente no Brasil também tem um grande problema que é em relação às biografias, né? Sejam elas no cinema, no teatro, ou principalmente em livros, né? A gente tem aqui algumas, poucas, quero acreditar, poucas pessoas que não aceitam serem biografadas, né? Por vários motivos. Eu acho que o principal deles é porque elas não aceitam não serem proprietárias da própria narrativa, né? E foi exatamente o contrário que aconteceu com você, pelo que você está falando, né? Como é que você analisa essa questão também das biografias no Brasil? Porque às vezes as pessoas esquecem que qualquer relato, seja ficcional ou factual, seja um documentário, um filme de ficção, vai ser uma narrativa enviesada pelo olhar de quem está escrevendo, de quem está filmando, né? Não existe uma biografia 100% real, porque é impossível isso, né? Mas como é que você analisa essa questão da biografia na cultura brasileira e no cinema brasileiro? Sempre é um recorte, né? Se você vai fazer o biografia de quem quer que seja, você sempre vai fazer um recorte, porque isso é uma regra de documentário, né? Eu sou documentarista, né, há muito tempo. O real é inesgotável. Não, um filme nunca vai dar conta do real. Então você precisa de nem 1000 filmes. O real é inesgotável. Então, eu acho que assim, no Brasil, não tem condições da gente fazer um filme de uma biografia não autorizada. Por quê? Você vai lá na frente, você pode dar com os burros na água. Você tem que ter a autorização do biografado dos familiares, enfim, como é que se diz? Detentores dos direitos daquela biografia. Então, acho que isso aí ele se torna um problema maior, né? Esse problema não existe nos Estados Unidos. Você pode fazer biografia não autorizada nos Estados Unidos, né? Eles fazem muito. No Brasil, isso não pode, porque a lei protege, enfim, o personagem. Então, a gente fez um bom contrato com ela, né? Esses contratos de cinema, né, que a gente faz, que são bem amarradinhos, onde tem lá todas as obrigações e deveres de cada parte. Então, isso nunca foi uma preocupação, não. A única preocupação foi essa que eu te contei, da Dona Pureza não se identificar com o filme, e isso não aconteceu, graças a Deus. Então, demais, não é o problema do cinema, porque o cinema, cara, é muito tempo, você não pode ficar anos na estrada, né? A Pureza são 15 anos na estrada, né? Você não pode ficar na estrada esse tempo todo para chegar lá na frente com o filme pronto e falar: olha, mas faltou aqui um documento. Então, a gente tem que se cercar de todos os lados para não ter esse tipo de problema. Eu acho que é assim que as produtoras fazem, de um modo geral, no Brasil todo. É raro a gente ouvir um projeto que foi abortado, que gerou um grande problema cinematográfico, porque a gente sabe que com livro, com literatura, o buraco é outro, o buraco é mais embaixo, não sei. No cinema, eu acho que a gente
Não adianta. Se eu quiser fazer uma biografia do Jorge Benjor, que eu saiba não foi feita ainda, que é um mega personagem brasileiro, o problema é você ter autorização dele, cara. É ele te dá autorização, pode fazer. Quem tiver isso, pô, tá com o filme na mão, né? A questão é ter autorização. Sou uma mulher simples, tenho pouca formação. Tá parado por quê? Trabalhar! Pega a tua foice! Quer levar bala? Eu fui parar de cozinheira numa fazenda muito grande. O seu Narciso tá querendo saber a notícia dos 28 caminhões de gado? E lá eu vi, ninguém me contou, não. Muitos trabalhadores sendo maltratados. Vai beber dessa água, Francisco? Eu perguntei a seu Zé, disse que era para pegar aqui. Morto. Como que você chegou na Dira Paz, né? Que também acho que é uma outra questão importante, porque o filme ele é centrado na figura da Dira, né? Na atuação dela, na performance dela. Então é muito forte isso, né? Para quem assiste, né? Como é que você chegou na Dira Paz, assim? E eu queria saber também se teve encontros da Dira com a Pureza, né? Antes do filme fazer, porque muita gente às vezes prefere não encontrar, né? Então como é que foi essa conexão Dira com a Pureza? Pois é, eu fiz a conexão com a Dona Pureza em 2007, aí o primeiro tratamento de roteiro a gente estava lá em 2010, né? Grande pesquisa, uma trabalheira, e aí eu não tinha ainda nenhuma atriz pensada, eu estava pensando no roteiro. E aí, quando estava com o roteiro pronto, aí começamos, né, a escrever em editais, aquelas jornadas dos cineastas brasileiros, né, que a gente conhece bem, eu comecei a pensar quem seria essa mulher, que teria que ser uma cabocla, né, de preferência nortista, nordestina, né, com esses traços ameríndios e negroides, enfim. E aí, cara, numa dessas perguntas que eu fazia para mim mesmo, assim, surgiu a imagem da Dira na minha tela mental. Assim, mas surgiu mesmo. Assim. E ficou. Não é toda hora que a tela mental tem uma projeção tão clara, né? Porque os pensamentos, às vezes, não são de imagem, né? São de outra natureza, né? E aí, de fato, veio a imagem da Dira na minha mente, assim, ficou. Eu falei, é ela mesma, tudo a ver. Eu não sabia que ela era ativista, porque eu queria uma atriz comprometida, eu queria uma atriz engajada nos direitos humanos. E aí, quando eu fui apresentar o roteiro para ela, fui até o Rio, moro em Brasília, né? Fui apresentar o roteiro para ela no Rio. Ela conhecia já, assim, de ouvir falar da Dona Pureza, porque ela ganhou aquele prêmio que a Dira gosta de dizer sempre, que é o Prêmio Nobel dos Direitos Humanos, que é o Anti-Slavery Award, da Anti-Slavery International, é a mais antiga organização abolicionista em atividade. E aí a Dira já tinha ouvido falar, mas não conhecia essa história a fundo, como o roteiro, né, a pesquisa trouxe. E aí ela disse que não foi um convite, foi uma convocação. Ela aceitou na hora. E aí, bom, daí isso lá atrás, né, 2013 e tal, não tinha ideia de que ano ia filmar. E aí, quando surgiu a oportunidade, né, dos recursos integralizados e o roteiro de pé, né, o sexto tratamento, que evoluiu muito o roteiro, né, do primeiro para o sexto, aí a gente voltou a fazer contato, definir as datas, né, a agenda dela é complicada também. Eu não queria uma presença assim, que sai, pega o avião, vai para o set, filma, depois volta para o aeroporto. Eu queria um processo imersivo. Eu fazia questão de que o elenco ele não tivesse nessa vibe de avião, entendeu? De estar no set e estar em outros lugares. Eu queria as pessoas na concentração. Isso foi possível. A gente passou lá em Marabá a pré-produção, os ensaios nas locações e as filmagens, 6 semanas em Marabá, nós ficamos fácil. Ela ficou lá 2 meses, fácil. A Dira está em todas as cenas do filme, né? A Pureza está em todas. É um filme de primeiro campo, onde o personagem, você sente o que o personagem está sentindo, você vive o que ele está vivendo. Essa é a proposta. Então, tudo que acontece na tela
ela está vivendo, ou ela está pensando. Então, filma o mental dela também, né? Flashbacks, então é o mental. Isso é filmado também, mas tudo se passa dentro dela, dentro da percepção dela, do que ela está vivendo. E aí eu falei, Dira, agora é o seguinte, você tem que conhecer a Dona Pureza, eu vou te levar lá em Bacabal. Ela falou, bora, vamos lá. Uma operação, né, uma operação de logística. Ela está no Rio, vai a São Luís, pega um carro, viaja 10 horas, chega em Bacabal. E esse encontro foi mágico, porque a Dona Pureza, eu já estava em contato com ela há muitos anos e tal, e ela contou a sua jornada, narrou, ela narra de uma maneira teatral, uma observação da Dira até, que ela imita, aí a pessoa se escondeu, ela baixa, e ela fala mais baixo, então ela é muito teatral, e a Dira ficou muito impressionada com aquela presença, aquela visita, né? Aquele encontro, e eu me afastei, eu fiquei olhando as duas ali, a real e a simbólica, né? A pureza real e a pureza dramática, interagindo. Isso é muito louco para um personagem vivo, tá? Remete à sua primeira pergunta, porque o ator ali ele tem condições de captar até o inconsciente, e o ator capta o inconsciente, né, do personagem. E a Dira, ela é meio xamã, né? Ela é xamã mesmo, é uma xamã do cinema, né? E ela captou esse inconsciente e trouxe maravilhosamente, assim. Nunca tinha visto tanta crueldade na minha vida. Você está me devendo 27.800 cruzeiro real. Isso aqui é uma palhaçada. Bota eles no tronco. Aqui quem tá falando é Pureza, nova cozinheira da Base 1. Tem uma conhecida minha que faleceu e eu acho que o filho dela tá trabalhando aí com vocês na Base 2. É interessante ouvir você falar de toda essa trajetória do filme, né? Como que é para você chegar no cinema exatamente 15 anos depois do filme começar a nascer, né? Você disse que começou a fazer o roteiro em 2007, o filme chega nos cinemas em 2022, atravessou a pandemia aí em uma série de festivais, né? Então imagina aí a tua agonia esperando, por acaba logo essa pandemia, chega logo no cinema. Mas como é que é para você essa jornada toda que me parece comum também, infelizmente, a outros cineastas, né? Os filmes aqui, infelizmente, não é tão difícil encontrar filmes que levaram mais de 10 anos para conseguir serem finalizados, né? Mas como é que isso foi para você? Eu costumo dizer que a gente é maratonista, né? A gente não é 100 metros raso. 100 metros raso é mais a publicidade, é um negócio que você faz rapidinho, de hoje para ontem, é para ontem e tal. O longa-metragem no Brasil, ainda mais um filme de pesquisa, né, complexo de um tema difícil, que as empresas não colocaram R$1 no filme, né? A gente não teve o apoio da indústria, do sistema financeiro, então foi muito difícil levantar os recursos também. Realizamos o filme graças às políticas públicas de cinema, que são tão importantes. Se não tivessem as políticas públicas de Ancine e tal, não teria o Pureza, né? Além disso, nós também conquistamos um apoio institucional, um lastro institucional formidável, que eu chamo de arco institucional, que são organizações que apoiam o filme. E quando a gente concluiu o filme, no final de 2019, eram 23 organizações nacionais e internacionais. Hoje são mais de 85. Enquanto a gente está falando aqui, ele está lá, feito trabalhador escravo. Esse aqui é meu filho. Eu pergunto, doutor, quem é que vai resolver isso? Quando a gente chega aqui é o sofrimento. A gente tem vontade de sair, não pode. Porque do jeito que tá aqui, a gente vai morrer aqui. Eu desafio até o diabo no inferno se for preciso, mas meu filho não vai ser feito de escravo por ninguém.